Olha, eu vou ser bem direta com você. Se a sua casa está uma bagunça, provavelmente a sua mente também está. E eu sei que isso dói ouvir, mas alguém precisa te falar. Você abre o armário e cai tudo no chão. Você procura uma roupa e não acha. Você olha para a cozinha e sente um aperto no peito. Você quer relaxar na sala, mas não consegue porque tem coisa espalhada por todo lado. E sabe o que acontece? Você vai empurrando com a barriga, fecha a porta do quarto bagunçado, enfia tudo dentro do armário e finge que está tudo bem, mas não está. E o seu cérebro sabe disso. Ele registra cada espaço desorganizado como uma tarefa inacabada, como um problema não resolvido. E isso vai gerando uma ansiedade de fundo que você nem percebe mais de tão acostumada que ficou. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Hoje eu vou te ensinar 12 hábitos japoneses que vão transformar a organização da sua casa em apenas 12 minutos por dia. Não é mágica, é neurociência aplicada à vida real. É disciplina emocional transformada em ação prática. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender por que organizar o espaço físico é, na verdade, organizar o espaço mental. Então, respira fundo, porque a gente vai mergulhar nisso agora. O impacto invisível do ambiente. Eu atendo há mais de 30 anos e se tem uma coisa que eu percebo em consultório é o seguinte: as pessoas subestimam completamente o impacto do ambiente físico na saúde mental. Você acha que é só bagunça, que é só preguiça, que você vai arrumar quando tiver tempo. Mas aí os meses passam, os anos passam, e aquela gaveta que você não abre há 3 anos continua lá trancada, cheia de coisas que você nem lembra mais o que são. E sabe o que aquilo representa? Representa tudo que você não quer enfrentar, todas as decisões que você não quer tomar, todos os lutos que você não quer fazer. Eu tive uma paciente, vou chamar ela de Vera, 59 anos, divorciada, 2 filhos adultos, que veio no meu consultório reclamando de insônia e ansiedade generalizada. Ela tomava remédio para dormir, remédio para ansiedade, fazia terapia havia anos, mas nada resolvia de verdade. Aí num dia eu perguntei para ela: Vera, como está a sua casa? E ela desabou, começou a chorar e disse: doutora, eu não consigo nem abrir o armário do meu quarto. Tem roupa do meu ex-marido ainda lá dentro. Tem caixa de casamento guardada. Tem coisa dos meus filhos de quando eram pequenos. Eu não sei por onde começar. E eu olhei para ela e falei: Vera, você não tem insônia. Você tem uma casa cheia de fantasmas emocionais que não te deixam descansar. E foi aí que começou a virada dela. Agora me responde uma coisa: quantas gavetas da sua casa você não abre porque sabe que tem coisa demais lá dentro? Quantos armários você evita porque dá trabalho organizar? Quantas vezes você já disse: ah, um dia eu arrumo isso? Pergunta para você. Seja honesta, porque enquanto você não enfrenta o espaço físico, você não enfrenta o espaço emocional. A neurociência da organização. Ao longo dos anos, eu descobri que a organização externa é reflexo da organização interna. Um ambiente limpo e funcional acalma o sistema nervoso. Menos é mais. E não é espiritualidade barata, não. É neurociência pura. O seu cérebro processa milhões de estímulos visuais por segundo. Quando você está num ambiente desorganizado, caótico, cheio de coisas que você não usa, o seu cérebro gasta energia tentando processar tudo aquilo e sobra menos energia para você pensar, criar, descansar, viver. Você fica cansada sem fazer nada, você fica irritada sem motivo aparente, você sente que a vida está pesada e muitas vezes o peso não está na vida, está no acúmulo de coisas que você carrega sem necessidade.
os 12 hábitos transformadores. Então vamos lá, eu vou te passar agora os 12 hábitos japoneses que vão mudar a forma como você se relaciona com a sua casa e, consequentemente, com a sua mente. E olha, não é para você fazer tudo de uma vez, não é para você entrar em pânico e sair jogando tudo fora, é para você ir todos os dias, 12 minutos, aplicando um desses hábitos, porque mudança real não acontece na empolgação de um domingo à tarde. Mudança real acontece na repetição diária, na disciplina emocional de fazer, mesmo quando não dá vontade. Uma coisa de cada vez. O primeiro hábito é uma coisa de cada vez. Parece óbvio, mas você não faz isso. Você pega 5 coisas ao mesmo tempo, carrega tudo de um cômodo para o outro, deixa metade no meio do caminho e, quando percebe, tem coisa espalhada pela casa inteira. Aprenda isso. Pegue um objeto, leve até o lugar certo, volte, pegue outro. É devagar, é trabalhoso, mas funciona porque você treina o cérebro a concluir uma ação antes de começar outra. E isso é o oposto do que você faz na vida. Você começa 1000 coisas e não termina nenhuma. Você quer emagrecer, quer estudar, quer mudar de emprego, quer arrumar o relacionamento, tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Aí você se frustra, se sabota e volta para o começo. Então esse hábito não é só sobre organização de casa, é sobre organização mental, é sobre aprender a focar, a terminar, a concluir. E isso começa com um prato, com uma caneca, com um par de sapatos. 2. Limpe imediatamente. Segundo hábito, limpe o que você sujou imediatamente. Não deixa para depois. Usou a pia? Limpa. Derramou alguma coisa? Limpa. Tirou a roupa? Coloca no cesto ou no lugar. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque você quebra o ciclo do acúmulo. Você não deixa a sujeira virar problema. Você não deixa a bagunça virar avalanche. E no nível emocional, você aprende a lidar com as coisas no momento em que elas acontecem, em vez de empurrar tudo para debaixo do tapete. Quantas conversas você já deixou para depois e nunca mais teve? Quantos sentimentos você engoliu e fingiu que estava tudo bem? Quantas mágoas você acumulou porque não teve coragem de falar na hora? Pois é, a bagunça da sua casa é o espelho da bagunça emocional. E quando você aprende a limpar imediatamente, você aprende a lidar com a vida no tempo real, não no tempo do arrependimento. 3. Um lugar fixo para cada coisa. Terceiro hábito, tenha um lugar fixo para cada coisa. E isso é sagrado. Chave tem um lugar, controle remoto tem um lugar, documento tem um lugar. E toda vez que você usa, você volta para o lugar. Não fica jogando em qualquer canto. Você guarda agora. Porque sabe o que acontece quando você não faz isso? Você perde tempo, você perde energia, você perde a paciência, você sai de casa atrasada porque não achou a chave, você briga com o marido porque não achou o controle, você fica nervosa porque não achou o documento. E tudo isso poderia ser evitado se você tivesse um sistema. E sistema não é complicado, é simples, é repetição, é disciplina. 4. Pratique o desapego. Quarto hábito, pratique o desapego. Soltar, deixar ir, e não é sobre jogar tudo fora de qualquer jeito. É sobre olhar para cada objeto da sua casa e perguntar: isso ainda serve para mim? Isso ainda faz sentido na minha vida? Isso me traz alegria ou me traz peso? E aí você decide. Eu atendi uma senhora, vou chamar ela de Marisa, 67 anos, viúva, que morava sozinha, numa casa cheia de coisa do marido que tinha morrido havia 12 anos. Roupa dele, relógio dele, perfume dele, tudo intacto. E ela não conseguia dormir, não conseguia viver, porque ela tinha transformado a casa num santuário de dor. E eu falei para ela: Marisa, guardar as coisas dele não vai trazê-lo de volta. E você não precisa se livrar de tudo, mas você precisa escolher o que fica, porque senão quem está morta aqui é você. E foi difícil, ela chorou muito, mas aos poucos ela foi fazendo o luto real, não o luto congelado. E hoje ela vive numa casa que respira, que tem espaço, que tem futuro. Reflita agora.
O que você está guardando que já não serve mais? Que roupa você não usa há 3 anos, mas não consegue doar? Que lembrança você mantém só porque se sente culpada de jogar fora? Pergunta para você. Seja honesta, porque o desapego não é sobre perder, é sobre ganhar espaço, espaço físico, espaço mental, espaço emocional. E enquanto você não abre mão do que já foi, você não tem espaço para o que ainda pode ser. 5. Limpe por gratidão. Quinto hábito, limpe por gratidão, não por obrigação. Limpe a casa como um ato de respeito. Respeito pelo espaço que te acolhe, respeito pelos objetos que te servem. E quando você muda a intenção, você muda a experiência, porque limpar com raiva é pesado, limpar com pressa é estressante, mas limpar com gratidão é meditativo, é restaurador. Você passa o pano na mesa e agradece por ter uma mesa. Você lava a louça e agradece por ter comida. Você arruma a cama e agradece por ter onde dormir. E isso não é positividade tóxica. Isso é mudar o foco. É treinar o cérebro a enxergar o que tem, não só o que falta. 6. Menos é mais. Sexto hábito, menos é mais. Viva com o essencial, não acumule, não compre por impulso, não encha a casa de coisa que não usa. E sabe por quê? Porque cada objeto que entra na casa exige atenção, exige cuidado, exige espaço. E quando você tem muita coisa, você não cuida de nada direito. Você tem 10 panelas, mas usa 2. Você tem 20 pares de sapato, mas usa 5. Você tem 50 peças de roupa, mas usa sempre as mesmas 15. Então, por que você guarda o resto? Por status, por segurança, por medo de faltar? Olha, eu vou te falar uma coisa. A sensação de falta não se resolve comprando mais. Se resolve organizando o que você já tem. Se resolve aprendendo a viver com menos. Porque liberdade não é ter tudo, é precisar de pouco. 7. Faça uma limpeza semanal de reset, sétimo hábito. Faça uma limpeza de reset. Escolha um dia da semana, geralmente o domingo, para fazer uma limpeza geral. Não é uma faxina pesada, é um reset. É colocar tudo de volta no lugar, é limpar as superfícies, é arejar a casa, é renovar a energia do espaço. E isso funciona como um ritual de encerramento da semana. Você limpa a casa e limpa a mente. Você organiza o espaço e organiza as ideias. Você prepara o ambiente para a semana que vem. E olha, 12 minutos você tem. 12 minutos não é sacrifício, é investimento, é autocuidado. 8. Cuide dos objetos com reverência. Oitavo hábito, cuide dos objetos como se fossem vivos. Trate os objetos com reverência. Limpe, conserte, não jogue fora na primeira quebra. E sabe o que isso ensina? Ensina responsabilidade, ensina cuidado, ensina valorização. Porque se você trata os objetos com desleixo, você vai tratar as relações com desleixo. Se você não cuida do que tem, você não vai cuidar de quem ama. 9. Pratique a melhoria contínua. Nono hábito, pratique a melhoria contínua. Faça um pouco melhor todo dia. Não precisa ser perfeito, não precisa ser revolucionário, precisa ser melhor do que ontem. Você arrumou a gaveta da cozinha? Ótimo. Amanhã, arruma a gaveta do quarto. Você dobrou as roupas? Ótimo. Amanhã organiza o armário. É progressivo, é sustentável, é real, porque mudança que não se sustenta não é mudança, é empolgação. E você já teve 1000 empolgações que duraram 3 dias. Então agora você vai fazer diferente. Você vai devagar, você vai consistente, você vai todo dia e daqui a 3 meses, quando você olhar para trás, você vai se assustar com o quanto mudou. 10. Envolva a família, 10º hábito. Envolva a família. A casa não é só sua, então a organização não pode ser só sua. Cada um que mora ali precisa fazer a parte. E olha, eu sei que isso é difícil, eu sei que é mais fácil fazer você mesma do que ficar cobrando. Mas sabe o que acontece quando você faz tudo sozinha? Você vira a empregada da casa, você vira a Marte, você acumula raiva, você explode.
e ninguém entende por quê. Então ensina, divide, delega, cria responsabilidades e aceita que não vai ser do jeito que você faria, mas pelo menos vai ser feito. 11. Crie rituais de entrada e saída. Exemplo, membro hábito. Crie rituais de entrada e saída. Tire o sapato quando entrar em casa. Lave as mãos. Faça uma transição consciente entre o mundo externo e o mundo interno. E isso é poderoso porque você marca para o cérebro. Agora eu estou em casa. Agora eu posso relaxar. Agora eu estou segura. E quando você não faz isso, quando você entra em casa do mesmo jeito que estava na rua, você não descansa, você não desliga, você traz o estresse da rua para dentro. 12. Respeite o vazio. 12º hábito, respeite o vazio, deixe espaços vazios de propósito. Não encha cada canto da casa, porque o vazio também tem função. O vazio acalma, o vazio respira, o vazio permite movimento. E a gente no Ocidente tem pavor do vazio. A gente enche, a gente acumula, a gente não aguenta ver uma prateleira vazia. Mas sabe o que o vazio representa? Representa possibilidade, representa futuro, representa espaço para crescer. Então deixa a mesa vazia, deixa a estante com espaço, deixa o armário com folga, porque senão você vai ficar presa no acúmulo, presa no passado, presa na falta de espaço para a vida acontecer. O desafio final. Agora eu quero que você pare e reflita. Desses 12 hábitos, quantos você já faz? Seja honesta, porque se você não faz nenhum, não tem problema. Você começa agora, você escolhe um, você pratica 12 minutos por dia e você vai ver a diferença. E olha, eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo e vai falar: ah, mas doutora, eu não tenho tempo. Você não tem tempo? Você não tem 12 minutos por dia? Você tem tempo para rolar feed por 1 hora. Você tem tempo para ver série. Você tem tempo para reclamar da vida. Mas você não tem 12 minutos para cuidar do seu espaço. Então o problema não é tempo, é prioridade. É você não se colocar em primeiro lugar. É você achar que todo mundo merece seu cuidado, menos você. E enquanto você não mudar isso, nada vai mudar. Você vai continuar cansada, você vai continuar frustrada, você vai continuar olhando para a casa e sentindo aperto no peito. Uma verdade que precisa ser dita. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ser dita. Se a sua casa está uma bagunça crônica, permanente, sem solução, isso não é só desleixo, isso pode ser sintoma de algo maior, pode ser depressão, pode ser TDAH, pode ser trauma, pode ser sobrecarga real. E se for o caso, você precisa de ajuda profissional, você precisa de terapia, você precisa talvez de medicação e não tem vergonha nenhuma nisso, porque a gente não consegue tudo sozinha. Reconhecer que você precisa de ajuda não é fraqueza, é coragem, é maturidade, é amor próprio. Mas se não for o caso, se for só falta de hábito, de disciplina, de organização, então você tem tudo o que precisa para começar agora. Você não precisa esperar a segunda-feira. Você não precisa esperar o mês que vem. Você não precisa esperar a vida melhorar. Você começa agora. Você levanta, você escolhe um cômodo, você ajusta uma coisa e você sente a diferença, porque a ação gera emoção. Você não vai ter vontade primeiro e depois agir, você vai agir primeiro e a vontade vem depois. Isso é neurociência, isso é como o cérebro funciona. Então pare de esperar a inspiração e comece a criar disciplina. O convite. Eu vou te fazer um desafio agora. Quando esse vídeo terminar, você vai escolher um hábito, um só, e você vai praticar ele todos os dias, 12 minutos, durante 30 dias. E você vai vir aqui nos comentários me contar o que mudou, porque eu quero saber. Eu quero acompanhar, eu quero fazer parte da sua transformação e eu quero que você faça parte da transformação de outras pessoas. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém que está vivendo no caos. Comenta aqui embaixo qual hábito você vai começar e vamos juntas
porque mudança real acontece em comunidade, acontece quando a gente se apoia, quando a gente se lembra, quando a gente não deixa uma a outra desistir. E eu vou te dizer mais uma coisa: organizar a casa não é superficialidade, não é futilidade, não é coisa de dona de casa, é saúde mental, é autocuidado, é respeito por você mesma. Porque você merece viver num espaço que funciona, você merece acordar e não sentir aquele aperto no peito, você merece abrir o armário e achar o que precisa, você merece sentar na sala e relaxar de verdade. E tudo isso está ao seu alcance. Não é difícil, é simples. Mas simples não é fácil, porque simples exige consistência, exige disciplina, exige você fazer, mesmo quando não dá vontade. E é aí que a maioria desiste. Mas você não vai desistir, porque você chegou até aqui, porque você está buscando, porque você sabe no fundo que pode viver melhor. A mensagem final: não confunda organização com perfeccionismo. Organização é funcional, é prático, é para a vida fluir melhor. Perfeccionismo é neurótico, é paralisante, é para você nunca estar satisfeita. Então não fica criando regras impossíveis, não fica comparando a sua casa com casa de revista, não fica se cobrando o tempo todo. Faz o seu melhor. E o seu melhor muda de dia para dia. Tem dia que você consegue fazer os 12 minutos. Tem dia que você consegue fazer 5. E tem dia que você não consegue fazer nada. Está tudo bem, porque você é humana, você não é robô. E o objetivo não é perfeição, é progresso. E se você não cuida do seu espaço, você está dizendo para o seu cérebro que você não merece cuidado. Porque o ambiente é extensão de você, é reflexo de como você se vê, é manifestação de como você se trata. Então, quando você deixa a casa virar um caos, quando você normaliza a sujeira, quando você aceita viver no acúmulo, você está dizendo: eu não mereço coisa boa, eu não mereço beleza, eu não mereço ordem. E isso não é verdade, mas o seu cérebro acredita no que você faz, não no que você pensa. Então você precisa mudar o comportamento para mudar a crença. Você precisa começar a cuidar do espaço para começar a acreditar que você merece cuidado. E você não é culpada pela bagunça que está. Você é responsável pelo que faz com isso daqui para frente. E eu acredito em você, eu acredito que você vai conseguir. Eu acredito que daqui a um mês, quando você olhar para trás, você vai se orgulhar de ter começado hoje. Então vai, respira fundo e começa. A sua casa organizada está esperando por você e a sua vida organizada também. Olha, eu vou ser bem direta com você. Se a sua casa está uma bagunça, provavelmente a sua mente também está. E eu sei que isso dói ouvir, mas alguém precisa te falar. Você abre o armário e cai tudo no chão. Você procura uma roupa e não acha. Você olha para a cozinha e sente um aperto no peito. Você quer relaxar na sala, mas não consegue porque tem coisa espalhada por todo lado. E sabe o que acontece? Você vai empurrando com a barriga, fecha a porta do quarto bagunçado, enfia tudo dentro do armário e finge que está tudo bem, mas não está. E o seu cérebro sabe disso. Ele registra cada espaço desorganizado como uma tarefa inacabada, como um problema não resolvido. E isso vai gerando uma ansiedade de fundo que você nem percebe mais de tão acostumada que ficou. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Hoje eu vou te ensinar 12 hábitos japoneses que vão transformar a organização da sua casa em apenas 12 minutos por dia. Não é mágica, é neurociência aplicada à vida real.
é disciplina emocional transformada em ação prática. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender por que organizar o espaço físico é, na verdade, organizar o espaço mental. Então, respira fundo, porque a gente vai